Quando comecei a jogar Pokémon TCG do Game Boy para fazer esse vídeo, eu aos poucos fui transportado para o início dos anos 2000, à medida que ia avançando no jogo, e relembrando de tempos mais simples da franquia. Mas aqui não vai ter nada daquilo de naquela época que era bom. E sim relembrar de outro momento de Pokémon e dos videogames. Hoje é inegável que ficou muito mais fácil jogar videojogos, sejam com as promoções de 90% dos eventos sazonais na Steam ou com emuladores para celular. A gente pode jogar videogame hoje em dia em qualquer lugar. E no celular, Pokémon continua presente no dia a dia com o Go. Apesar dos problemas, é um jogo que distrai ali enquanto a gente está em uma fila de supermercado, por exemplo. E dentro da própria série, a franquia evoluiu e hoje temos anúncios dedicados a novidades só de Pokémon, jogo de MOBA, o serviço Home que permite continuar a coleção através dos jogos e nada de ficarem presos lá no Game Boy Advance como acontecia antigamente. E até dormir com o Pokémon Sleep, lá está, os monstrinhos de bolso presentes com a gente. Mas à medida que ocorreu essa expansão, a frase icônica que sempre ouvíamos aos poucos foi sumindo. E hoje o temos que pegar todos já é quase inviável nos jogos principais mesmo, já que nem todos os monstrinhos de bolso se encontram disponíveis, seja para serem capturados ou transferidos através do Home para alguma outra versão de console. Já lá nos anos 2000, Pokémon Gold e Silver estava para chegar e expandir a franquia. E foi o ano da chegada do Pokémon Trading Card Game para o Game Boy Color no ocidente. Chegou um pouco atrasado, já que no Japão ele já havia chegado em 1998. Sendo uma ótima adaptação dos jogos de carta física dos monstrinhos de bolso. E que segue ali a estrutura básica de jogo da franquia na época. Aqui somos Mark e queremos ser o maior jogador de TCG do mundo, começando o jogo em nada mais nada menos do que um laboratório onde somos tutorados inicialmente por um pesquisador, no caso o Dr. Mason. E com ele poderemos escolher os decks iniciais referente aos Pokémons iniciais de Red e Blue. O deck temático com Charmander, deck temático com Squirtle ou deck temático com Bulbasaur. Então iniciar a nossa jornada coletando 8 medalhas para então ter acesso aos Grandmasters, os 4 melhores jogadores de TCG. E claro, um rival arrombado que fica ali se achando muito melhor que a gente para poder competir nessa jornada. O jogo é bem simplificado, para focar mesmo nas batalhas de cartas. Há apenas um minimapa, que funciona como hub para escolher os clubes e outras localizações, em vez de um grande mapa para explorar, como acontece em Red e Blue. E as regras das batalhas seguem da mesma forma, pelo menos a época que o jogo havia sido lançado. Precisamos montar um deck com 60 cartas, nem mais nem menos, sendo obrigado a ter pelo menos um Pokémon básico para jogar. Temos também as cartas de treinador, que são ali itens que podemos usar, como poções, trocar Pokémon sem custo, cartas para comprar mais cartas e outras infinidade de utilidades. E também temos as cartas de energia, que servem para usar os ataques dos Pokémon. Para começar o jogo, compramos 7 cartas e temos que ter pelo menos um Pokémon básico na mão para colocá-lo em campo. Também podemos colocar 5 Pokémons básicos no banco. Após isso, é colocado 6 prêmios para serem conquistados, que são as cartas ali do nosso próprio deck voltadas para baixo. E podemos pegar uma carta prêmio após derrotar um Pokémon, e que pode simbolizar ali os 6 Pokémons a serem derrotados, já que enquanto tiver espaço no banco a gente vai poder ir colocando quantos Pokémon a gente quiser. E é também uma forma extra ali de conseguir uma carta, um bônus ao derrotar algum Pokémon adversário. É jogada então a moeda para ver quem vai começar primeiro e só aí podemos energizar os nossos Pokémon. Só é possível colocar uma energia por turno, então tem que pensar bem na estratégia de quem fortalecer primeiro. Tem também as cartas dos Pokémon evoluídos, que só podem ser usadas nos seus
E tem também os Pokémons evoluídos, que só podem ser usados nos seus determinados Pokémon básicos. E não podemos evoluir também o Pokémon no mesmo turno que ele foi baixado. No deck só podemos ter 4 cópias de uma carta ou de algum Pokémon. Por exemplo, tem 2 cartas diferentes de Tangela, então podemos ter 4 Tangelas, 2 de cada ou 3 Tangela e um outro Tangela diferente. Essa regra também vale para as cartas de treinador. O único tipo de carta ilimitada são as de energia, então montar um deck equilibrado é fundamental para não vir uma mão onde não podemos fazer quase nada. Apesar de que muitas vezes, mesmo fazendo um deck redondinho e apelando para o coração das cartas, não vem nada de bom na nossa mão. Pelo menos isso também acontece com a CPU, onde uma batalha pode demorar vários turnos com o adversário lá já colocando Moltres em campo, com danos absurdos, ou ele só vai ter um Rattata e ganhamos com apenas um golpe, já que ele não vai ter outro Pokémon do campo. E essa imprevisibilidade é o charme do jogo, de já tentar ganhar ali a partida em 1 ou 2 turnos, ou tentar fazer uma virada épica depois de derrubar um Dragonite. Cada clube tem uma tipagem temática bem parecido com os líderes de ginásio da franquia principal, mas no TCG existe algumas particularidades. Acho que para não ficar complexo demais em relação às fraquezas e vantagens, por causa de Pokémons que tem 2 tipos, alguns tipos de energia abrange mais de um, como visto na franquia principal. Por exemplo, temos a energia Fighting, que abrange os Pokémons do tipo Lutador, Pedra e Terrestre. E se a gente for lá ver uma carta de Pokémon elétrico, tipo Pikachu, vai ter lá a fraqueza vindo da energia Fighting. Então, dá para ter vantagem usando um Hitmonchan, por exemplo, em cima de Pokémon elétrico, mudando até mesmo os conceitos já conhecidos da franquia principal. E usar as fraquezas como vantagem pode aumentar ainda mais as chances de vitória, já que o dano recebido é dobrado. A cada vitória ganhamos 2 boosters contendo 10 cartas aleatórias para ajudar a gente a melhorar o nosso deck. E à medida que ia conseguindo mais cartas, mais eu ia voltando para os anos 2000. A cada carta nova aumentava um pouco mais ali a velocidade do DeLorean para ativar o capacitor de fluxo e voltar no tempo. Pois TCG tem um aspecto muito forte no colecionismo, remetendo à época do temos que pegar todos, onde já tínhamos os Pokémon Red, Blue e Yellow, mas ter uma coleção física era diferente. Poder ver as cartas em mãos representando um Pokémon que a gente gosta era diferente de ver o sprite no jogo. E aqui a arte em pixel art das cartas estão incríveis e fidedignas às cartas físicas. E acho que isso aumentou ainda mais o retorno à época do início da franquia. Ver as cartas de Ken Sugimori, Mitsuhiro Arita e Keiji Kinebuchi trazia um pouco mais daquele mundo que, mesmo tendo anime, não era o mesmo mundo que tinha nos jogos do Game Boy. E eu sempre gostava de folhear uma Nintendo World ou Pokémon Club e ver as artes do Ken Sugimori para o jogo, ver como era o Blaine, a Misty, além do sprite ao longe que tínhamos lá no Red, Blue e Yellow. E as cartas não é só o Pokémon, tem o cenário em volta, a descrição de rodapé, contando mais detalhes dos hábitos de cada Pokémon. Era um pouquinho a mais de informações, que na época eram bem poucas. E com 151 Pokémons, o colecionismo era mais dentro da realidade. Sejam nas cartas de TCG, nos bonequinhos piratinhas que a gente encontrava para vender, e até mesmo os Tazos e nas cartas que depois vieram também lá no Fandangos, no Cheetos, e provavelmente a gente comeu sódio suficiente para 90 anos. E Pokémon exalta essa parte do colecionismo, e nem é algo que ficou lá preso à época, ao início da franquia. Só ver, por exemplo, quando o Pokémon GO foi lançado, a febre que foi, todo mundo jogando, o pessoal atravessando metade da cidade para encontrar um Dratini, por exemplo. Mas agora vamos pegar o DeLorean novamente e voltar para os TCG do Game Boy. Colecionar as cartas também é importante para progredir mais facilmente pelos clubes, já que montar diferentes decks será bem importante. Mas quando você conseguir fazer um deck poderoso, independente da tipagem, você só vai querer usar ele. No meu caso foi o deck de água, onde eu conseguia danos massivos com Wartortles e Dewgongs, e ainda melhorou quando eu consegui alguns Articunos também.
E olha que eu comecei jogando com um deck de Charmander, queria colocar um Charizard em campo, mas não teve jeito. O dano do deck de água se mostrou muito mais rápido em promover golpes bem fortes. E se você quiser colecionar todas as cartas possíveis, é preciso ficar atento, pois dentro do jogo conta ali com alguns acontecimentos únicos, batalhas contra o seu rival, o Ronald. Se você ganhar dele, ele dará cartas raras únicas. E também tem os mini torneios que acontecem, que são os Challenge Cup. E são dois, um antes de pegar a 4ª medalha e um antes de pegar a 6ª medalha. Não sei se no pós-game é possível pegar essas cartas raras nesses Challenge Cup que vão aparecer de tempos em tempo. Também há outros personagens espalhados pelos diferentes clubes que trocam cartas, e dependendo de algum ali, se você responder errado, eles vão embora e não voltam mais. Dos gráficos não dá pra falar muito, né? São bonitos, muitos sprites vêm diretamente lá do Red Blue. Os cenários são simples, se repetem na maioria das vezes, sendo só mudando ali o tema dos clubes. O foco mesmo foi nas artes das cartas, que são magníficas. Mas tem outra coisa aqui que eu acho bem legal, que antes de cada duelo mostra a foto do nosso oponente. E tem um ali que até lembra o Professor Carvalho. Seria legal se tivesse aparecido algo assim também no Red e Blue. Esse jogo foi lançado na época de transição do Game Boy Clássico para o Game Boy Color, então dá para jogar nas duas versões ali do portátil. Mas se você jogar no Game Boy Color, a tela vai ter aquele tom meio de página de livro que não cansa a vista, o que é muito bem-vindo, já que a maior parte do jogo não vai ter muita coisa na tela ali, a não ser o duelo e as artes das cartas. A trilha sonora é composta por poucas músicas, mas é uma das melhores de toda a franquia Pokémon, e sem exagero. A música de batalha contra os oponentes, os membros do clube, sem ser os líderes, é maravilhosa. Dá pra ficar escutando ali em looping infinito tranquilamente. E a música de extrema qualidade em um jogo como esse é muito importante, já que vamos passar a maior parte do tempo na tela de batalha. Então vale muito a pena não deixar o jogo no mudo, pois as músicas são engajantes demais. É música que deveria voltar sempre em outros jogos de Pokémon. O gameplay, tirando as partes das cartas, conta com algumas mecânicas para avançar no jogo. Cumprir algumas exigências de alguns líderes de clube, para aí sim poder batalhar pela insígnia, ou melhor, pela medalha. E o seu gameplay mesmo vai depender mais das cartas de seu deck, já que tem vários efeitos específicos a serem utilizados, que também vem lá da franquia principal. Paralisar, deixar confuso, além de poder fazer o adversário descartar uma carta com o uso da carta de remover energia, e por aí vai. E o jogo ainda conta com um recorte muito particular da época, que é o personagem Imakuni, uma excêntrica figura que parece um cos pobre do Mickey. Imakuni Tomoaki fez vários eventos promocionais de Pokémon lá no final dos anos 90, ilustrou algumas cartas de TCG e também compôs algumas músicas para o anime. E está acreditado também como um dos designers de Pokémon Stadium, ou seja, uma figura aí bem proeminente para o Pokémon. E ele pode ser encontrado aqui também, vencendo alguns duelos, ele dá uma carta bem interessante, para dizer o mínimo, mas para isso você precisa derrotá-lo no jogo. Pokémon TCG do Game Boy Color é um ótimo recorte de sua época e envelheceu muito bem, já que as regras e mecânicas para jogar permanecem praticamente as mesmas até hoje. E mesmo se você não viveu essa época do início da franquia ou nunca jogou Pokémon TCG, dê uma chance, são horas e horas de diversão garantida. Uma forma diferente de batalhar, usar golpes especiais que não vemos na franquia principal, proporcionando estratégias diversificadas e viradas fenomenais no jogar de uma moeda. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal e nos vemos no próximo. Até lá!